bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer um sistema de previsão do tempo com o Python. Sejam muito bem-vindos ao vídeo, eu sou o Léo e nesse canal aqui a gente fala sobre programação em Python e desenvolvimento pessoal e profissional na área de tecnologia, tá certo? Então, para começar, a gente já vai direto ao ponto e vai trazer as bibliotecas que a gente vai utilizar. Pandas e NumPy vai ser para tratar os dados, Scikit-learn vai ser para criar um modelo de regressão linear que vai fazer a previsão para a gente, e a Matplotlib vai ser a que vai criar o gráfico que vai mostrar essa previsão para a gente, certo? Para começar, quando você vai fazer um gráfico, quando você vai fazer um modelo como esse, você precisa da base de dados. Então, aqui, dias e temperaturas. Então, eu tenho aqui um período de 7 dias e eu tenho aqui 7 temperaturas e eu quero saber a previsão do 8º dia. Nesse código aqui, a gente vai fazer a previsão de um único dia. Então, aqui eu tenho 7 e a gente vai fazer a previsão do 8º. Se você quiser, você pode adaptar esse código. Então, para fazer dos próximos 5 dias, 10 dias, 15 dias, eu pessoalmente não recomendo, tá? Porque quanto mais longe no futuro você vai, menos preciso é o seu código. Então, a taxa de acerto da previsão do próximo dia é altíssima. Dos próximos 10 dias é muito baixa. Envolve muito mais aleatoriedade. Então, não recomendo que você vá muito longe. Se você quiser ir longe para testar, para ver o modelo funcionando, perfeito. Mas se você precisa utilizar na vida real, se você precisa utilizar isso aqui na prática, não recomendo que você vá muito longe, certo? Dias e temperaturas, então 7 dias e 7 temperaturas. E aqui a gente vai criar um data frame com esses dados. Então, um data frame é basicamente a biblioteca Pandas pegando todas essas informações, criando uma tabela e tratando esses dados para a gente, certo? Feita essa parte do data frame, a gente já vai para a parte do modelo de regressão linear, tá? Então, quando a gente fala em regressão linear, a gente fala em modelo, certo? E esse modelo vai fazer o que a gente pedir para ele fazer. Então, primeira coisa, você chama essa função aqui, essa classe linear regression, dentro de uma variável qualquer, chamei a minha de modelo para ficar mais simples de associar. E aqui você chama a sua variável, você não precisa mais chamar a função. E aí você coloca modelo.fits. Então esse fits aqui seria para meio que combinar essas informações. Então ele está combinando as informações do dia com as temperaturas para ele poder criar um data frame para a gente, tá? Parece que é algo meio repetitivo, mas não é, tá? Aqui a gente está criando, aqui a gente está sincronizando as informações para a biblioteca Pandas, aqui a gente está sincronizando para o modelo de regressão linear. Feito isso, a gente já pode gerar a estrutura aqui para a previsão do dia 8. Então a gente vai chamar a variável de dia seguinte, data frame dia 8, certo? Então aqui a gente já está especificando que vai ser logo depois aqui do dia 7. E a gente chama a previsão aqui, chama a nossa variável modelo, que está com a função de regressão linear aqui dentro. E a gente chama a função de predict, que seria algo como previsão. E aqui, previsão do quê? Previsão do dia seguinte. Tá? Então o código ele vai se construindo dessa maneira. Ainda que a gente fosse criar um gráfico, eu quero trazer uma previsão escrita no meu terminal. Então um print, previsão de temperatura do dia seguinte, e ele traz aqui a variável previsão, tá certo? E agora a gente vai criar o gráfico. As 3 primeiras linhas vão ser uma configuração das cores, tá? Então a gente vai trabalhar com a cor azul, vermelho e verde. As cores azuis, os pontos em azul serão os pontos dos valores que a gente já tem. O ponto em vermelho vai ser o valor da nossa previsão e a linha verde vai ser a linha de tendência que eu coloquei aqui. Então é a tendência que a temperatura tende a seguir, certo? Aqui embaixo a gente coloca os eixos, então eixo X e eixo Y para a criação do seu gráfico, PLT Legend para fazer uma legenda e PLT Show para printar esse gráfico, tá? O gráfico ele não é printado com a função print, ele é printado com a função show, tá? Que tem teoricamente a mesma função, mas funcionam de maneiras diferentes, tá certo? Feito isso, nosso código já está pronto, tá? Um código relativamente simples, tem aqui por volta de 30 linhas, arredondando, né? Mas é um código que pode trazer muito valor para você. No caso aqui eu estou trazendo uma previsão de temperatura, mas você pode trazer aqui uma previsão financeira, previsão de vendas, previsão de testes. Eu uso isso aqui na minha empresa para ter noções de custos, para ter noções de faturamento. Então isso aqui você pode utilizar para fazer qualquer tipo de previsão. É só alterar o nome das variáveis, tá certo? Então para rodar isso aqui a gente chama o nosso terminal. Ele está aqui no PowerShell. Vou trazer aqui o prompt que eu prefiro. Python, previsão
.py, roda isso aqui. E aqui ele já trouxe pra gente, tá? Ele trouxe o gráfico da minha segunda tela, vou trazer aqui para a principal. E ele trouxe aqui o print no nosso terminal. Isso aqui é comum nas previsões, tá? Ele traz um número gigantesco de casas decimais e isso é normal. E se você quiser, você pode adaptar isso aqui, tá? Você utiliza aquelas funções de formatação e deixa isso aqui com 1 ou 2 casas decimais. A julgar aqui, pelo que eu entendo do Python, o ponto 85 ele vai arredondar para 9. Tá? Então ele vai trazer uma temperatura aqui de 28,9 graus. Isso se você permitir números float. Se você pedir para ele trazer um número inteiro, muito provavelmente ele já vai trazer 29, tá? Que é mais ou menos a previsão que ele trouxe aqui para mim. Então, como eu disse, os pontos em azul são as temperaturas que a gente já tem. O ponto vermelho é o ponto da previsão, ele está trazendo tudo isso aqui graças à função legend, tá? E aqui é a linha de tendência, então aqui ele está dizendo que ao longo dos dias a temperatura tende a subir. Então, baseado nessa informação que a temperatura está subindo, muito provavelmente no 8º dia a temperatura vai subir mais um pouco, tá? Então, pra gente aqui, provavelmente aqui, se a gente fosse consultar o nosso jornal, fosse consultar o clima-tempo, ele traria pra gente 29 graus, certo? Então, é uma previsão simples que você pode trazer, tá? Aqui eu trouxe o exemplo de temperatura, mas você pode usar previsão de vendas, finanças, previsão para o que você quiser. Ah, e vale ressaltar, né? Aqui o dia 2 e o dia 3, ele deixou as duas temperaturas fora da linha de tendência, tá? Porque se a gente for olhar aqui, no primeiro dia foi 22, no segundo foi 24, só que aqui no terceiro ele caiu para 23 antes de ir para 25. Então aqui foi uma oscilação. Isso aqui geralmente é margem de erro, tá? Que a gente chama de margem de erro. No geral, a temperatura tende a subir, com exceção do dia 2 e 3 que ele deu uma oscilada, ainda que no dia 2 a temperatura subiu. Se a temperatura do dia 3 aqui não existisse, muito provavelmente ele ia linkar tudo isso aqui, tá? Se você quiser, a gente pode até falar um pouco disso. A gente pode fazer uma alteração rápida aqui, ó. 24, aí aqui a gente já vai trazer, ó, 25, 26, 27, 28 e 29. Essa pequena alteração de 1 grau por dia, muito provavelmente já vai mudar bastante o nosso resultado, tá? Muito provavelmente a gente vai trazer aqui um 30 graus, né? Olha, ele já trouxe aqui 30,2 pra gente. E você pode ver que o gráfico ele já mudou bastante, tá? Ele trouxe aqui a nossa linha de tendência e como você pode ver, a nossa linha de tendência, ela não necessariamente respeita os pontos, tá? Porque aqui, ó, a gente trouxe aqui o dia 22, ele tá aqui embaixo. E aí aqui o dia 24, que é o que a gente testou, ele está um pouco acima. O dia 25, aqui, o dia 3, né, que seria a temperatura de 25, 26, 27. Então, a linha de tendência, ela vai ser baseada na nossa previsão final. Você pode ver que a linha, ela dá na previsão final e ele passa aqui uma reta. Por isso que, ainda que aqui seja o mais baixo, ele não está sincronizado. Porque se você fosse fazer uma linha reta aqui, ele dá na nossa previsão de 30 graus, mas ele não bate aqui no dia 22. Então, a previsão ela tem essa característica de ser muito variável, tá? E se você quiser fazer esse teste, você pode rodar isso aqui de novo, sem alterar nenhum valor, e você já vai ver que a previsão ela vai mudar um pouco, tá? Então, o gráfico, ó, ele já mudou. O 22 ele jogou aqui para baixo, o 24 ele jogou aqui para cima. Então, a questão de previsão é muito relativo, tá? Se você fizer a mesma previsão 10 vezes, vai dar 10 resultados diferentes, principalmente quando você envolve muitas casas decimais, tá? Então, toma cuidado só com isso, certo? Por esse vídeo é só isso, fico por aqui. E se você quer dominar o Python de verdade, confere o link na descrição e veja o Python Pro, tá? Dá uma olhada no Python Pro, porque lá dentro isso aqui é só o começo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.